resultado não foi dos piores, poderia ser muito pior, porque realmente esse time do Del Valle não achei absolutamente nada demais. Só que é aquilo, cara, eu acho que é muita coisa do que o Alan falou e muita coisa do que o Marcão falou. Se tem uma coisa que realmente tem como acreditar de erro no Vitor Pereira hoje, é a demora nas substituições, cara. O Del Valle, jogando em casa, fez as 5 substituições. E o nosso treinador não fez, cara. E não é só elenco não, Marcão. Por mais que o cara do banco não vá fazer igual o cara que está no titular. E olha que fisicamente o cara vai sobrar para jogar 20, 30 minutos, pô. Exatamente. E olha que o titular não está nem jogando tudo isso. Mas é simplesmente dar um sangue no jogo, dar um gás no jogo. Tinha hora ali que dava para perceber que toda hora parecia que saía um gol pro Del Valle, porque o Flamengo não conseguia marcar. Era espaço atrás de espaço. E isso pode ser culpa do Vitor Pereira? Pode. Questão de treinamento. Mas também é muito em detrimento da porra da altitude, gente. Jogar na altitude não é fácil. Não é 100% culpa do Vitor Pereira, não é 100% culpa da altitude, mas a gente também tem que parar de passar pano para jogador que não está correspondendo. A gente tem que parar, às vezes, de pesar a mão sempre no treinador e esquecer que tem um monte de merda que está alinhado quanto a isso. O preparador físico é o preparador físico dos sonhos. Todo mundo queria o cara. E o maluco simplesmente não está conseguindo, porque esse time está remendado. O time está podre, cara. O time está podre. Não consegue correr, mano. Não é isso. Vamos lá. Tá tudo errado, cara. Do início ao fim. Vamos lá. A gente tem que ponderar algumas coisas. Questão do preparador. Não é o problema do preparador físico. Mas não é o fato de estar remendado. Mas eu não disse que é o problema do preparador físico. Eu falei que trouxeram um cara dos sonhos e tá ruim mesmo com o cara dos sonhos. Não tô falando que a culpa é dele. O planejamento que entregaram na mão dele foi uma merda, cara. Tudo tá errado no Flamengo. Desde o fim da temporada passada até talvez a escolha do treinador. Porque, mais uma vez, eles escolhem, parece que sem convicção, e vão levar o cara. Não, tem que chegar em algumas coisas, cara. Tem que chegar em alguns detalhes. Eu não concordo. É muito fácil agora, que tá todo mundo puto em momento de crise, também falar, porque quando o Vitor Pereira chegou, todo mundo ficou animadinho aqui, chutou, ficou igual piranha abafando. Sempre fica. Então, pronto. Então, agora, porque escolheu errado o treinador. Vamos por parte. A diretoria errou pra caralho, e eu venho batendo, já não é de hoje. A gente precisa pontuar as coisas e tentar ser justo. E aí, Marcão, eu vou tentar contrapor um pouco, porque a percepção que parece, na sua análise, que talvez o time preencheu melhor os espaços no primeiro tempo, talvez é pela fragilidade da equipe do Independente Del Valle, que errou muito espaço no primeiro tempo. A Independente Del Valle não conseguiu encaixar o jogo em cima do Flamengo, e mesmo tendo a altitude a seu favor. Vamos voltar, então, um pouquinho para pegar um gancho do que o Cleiton está falando. A preparação física não consegue trabalhar, porque não teve a pré-temporada que deveria ter. Porque o time já inicia a porra no início de janeiro, os caras se apresentam dia 2 de janeiro, junto com os jogadores, você tem que preparar a equipe para poder fazer 1 ou 2 jogos no Carioca e disputar um jogo importante contra o Palmeiras. Depois do jogo contra o Palmeiras, teve que se preparar para a porra do Mundial. Você tem que pegar todos os jogadores, sai com os jogadores do Brasil, mete o pé lá pro cu do Marrocos, para poder, na puta que pariu, preparar a equipe para disputar o Mundial, e a gente viu a forma como o Flamengo estava, assim, fisicamente muito abaixo. Então, todos esses problemas são culpa 100% da porra da diretoria, do Marco Braz e do Landim. A gente tem que dar nome aos bois aqui e pontuar. Não tem como cobrar preparador físico nesse momento, porque o preparador físico não está tendo tempo de trabalhar os caras. Os caras estão treinando ao ponto do Vitor Pereira, que é um frouxo, e eu vou falar dele hoje também, dele, na última coletiva, falar que está esticando a corda com o Ayrton Lucas, e eu cheguei a acreditar que o Ayrton Lucas não fosse nem jogar o jogo de hoje. E jogou. Jogou e pelo menos não teve problema, não estourou. O seu Pedro está com problema na virilha, já saiu sentindo alguma coisa. Torcer para que não seja nada. Mas talvez os deuses vão contribuir. Porque não vai dar para jogar com Everton Ribeiro, Arrascaeta, com Gabigol e Pedro junto, porque o 4-3-3 não vai encaixar nunca contra adversários mais difíceis. Contra adversários mais complexos, isso não vai encaixar. Mas voltando, todo o erro de planejamento está refletindo no que a gente está colhendo hoje. A escolha do treinador, ao meu ver, não foi ruim. E vou insistir aqui.
Só que o Vitor Pereira vai ter que ser macho, igual ele tentou ou pelo menos demonstrou ser na equipe do Corinthians. Ele vai ter que peitar alguns, vai ter que botar alguns no banco, ele vai ter que ser, né, e ter uma convicção forte para poder mudar a forma do Flamengo jogar. Porque o 4-3-3 não vai acontecer, não vai encaixar, vai deixar espaço. E outra, quando a gente tem uma limitação, tá? A gente tem que ser humilde. O Flamengo tem que entender que tem que marcar numa linha média. Não pode fazer a marcação alta. O Flamengo não tem fôlego, não tem físico para fazer a marcação alta. O Flamengo não tem compactação. O Flamengo não sobe em bloco. O Flamengo sobe com as linhas muito distanciadas e elas são facilmente quebradas pelo adversário, o que impacta no sistema defensivo. Tem que ser humilde para entender o momento. O momento que o Flamengo se encontra hoje é esse. Desce a linha. Gabigol, vão aqui, Marimbondo. Pedro, vai ficar na linha de meio de campo. Quero vocês começando a marcar pela linha do meio de campo quando o Flamengo estiver sem bola. Não adianta, na batida de escanteio do adversário, colocar o Pedro, o Gabigol e o Arrascaeta e depois ficar uma imensidão de campo com a segunda linha, que é a linha de meio de campo, com Vidal, Everton Ribeiro e Thiago Maia. Tem muito espaço, os caras têm que correr muito, não vai preencher os espaços e o adversário, se tiver um pouquinho de qualidade, ele vai sobrar e vai estourar no sistema defensivo, tendo que fazer um contra um. E a gente vai acabar tomando gol. Então, temos que entender. E o Vitor Pereira vai ter que ser macho, vai ter que ser homem nesse momento para poder, né, ter a humildade de suspender essa marcação alta lá em cima, porque a gente não está capacitado para isso. E muito mais do que isso, encontrar um Bruno Henrique hoje dentro do Flamengo que, ao meu ver, a gente não consegue. E por falar de Vitor Pereira, ele é frouxo sim, covarde, porque se tem alguém que merecia uma porra de uma chance hoje, era o Matheus Gonçalves em virtude do que ele fez no último jogo. E ele me entra com o moleque com 5 minutos de jogo. Ele entrou com a porra do Cebolinha de novo, pelo prestígio, pelo nome, não sei lá pelo que o Cebolinha tem, que não entrega porra nenhuma para ter chance em caralho nenhum de jogo, tem que ficar no banco até se condicionar melhor e entrar, que sejam 5, 10, 15 minutos, mostrando serviço, mostrando ao torcedor e ao seu treinador que ele merece ter mais oportunidades. É assim que tem que ser. Ah, mas ninguém tá jogando nada. O Everton Ribeiro não tá jogando nada. Mas o Everton Ribeiro ao menos faz o papel defensivo e cobre. Só que tá também ficando sobrecarregado porque tem muito espaço. Da forma que o Flamengo tá jogando, não vai encaixar. A gente vai continuar colhendo derrotas, vexames e as coisas não vão ficar boas. Ou o Vitor Pereira acorda para isso e muda, ou então ele vai ser obrigado a ser substituído, trocado, o que vai, mais uma vez, apresentar mais um erro de planejamento gigante. E não é pela escolha do treinador. Não é, vou repetir aqui, porque eu fui a favor, não vou ser hipócrita, porque eu fui a favor e fiquei feliz com a chegada dele. Porque eu tenho certeza que se o Dorival estivesse aqui, estaria tão ruim ou até pior. Vamos ser honestos. O time não está condicionado fisicamente e o Dorival não iria conseguir acelerar esses caras, não iria conseguir cobrar porque tinha uma dívida de gratidão muito grande em virtude dos títulos que conquistou.